Olá, olá, olá! Estamos de volta com mais um A Bíblia e o Jornal. Hoje, 14 de maio de 2026, e o tempo continua passando, meu Deus do céu. Deus abençoe todos vocês que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Vou pedir para você que você dê o seu like aí para gente, vai ser muito bom, vai ser muito bom, por favor. E não se esqueça de compartilhar se foi bom para você, tá bom, meu querido? Vamos ao nosso assunto de hoje. O que será que repercutiu e como repercutiu, meu Deus do céu? Veja só. Pedófilo não é ungido, é criminoso. Pedófilo não é ungido, é criminoso. A frase é parte da fala da pastora Helena Raquel no Congresso Pentecostal dos Gideões, em Santa Catarina, que tem mais de 40 anos, é muito famoso, é um sucesso enorme. No dia 2 de maio, agora, do ano de 2026, há poucos dias, num sábado à noite, a pastora Helena abriu a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 19, que fala lá sobre uma mulher vítima de estupro coletivo e a seguir foi morta e esquartejada. Na pregação, a pastora foi direto ao ponto. Pedófilo não é ungido, pedófilo é criminoso. E bateu pesado, falou contra os homens que praticam violência contra as mulheres, muito, 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 deu números, a repercussão foi assustadora, nada igual aconteceu. Veja aí a mensagem da pastora aí, eu não sei se você já viu alguma coisa. Ou seja, meus queridos, depois de 40 anos, mais de 40 anos, o que será que os pastores e pastoras que foram convidados para esse evento pregaram? O que será que eles pregaram, pelo amor de Deus? Lá esteve os grandes astros, as estrelas do meio pentecostal. Pesquise aí e veja o que eles pregaram. Te garanto que não tocaram no assunto, não tocaram no assunto porque não interessa para eles. A mensagem deles deve ter girado em torno de não toqueis no meu ungido, prosperidade, temos que tomar o poder e coisa do tipo. Mas a pastora Helena não quis saber, quebrou o silêncio e foi bom demais, bom demais. O pessoal aí dos Gideões, que faz os convites, provavelmente deve estar, quem sabe, arrependido de convidar a pastora. O mais incrível foi a reação. Fora dos muros, fora do mundo evangélico, né? A mídia secular, de maneira em geral, foi só elogios, aplausos. Mas dentro do mundo evangélico houve um silêncio meio geral, mas teve alguém que não se conteve e teve que falar. Adivinha quem foi? Adivinha quem foi? Adivinha quem foi? Ele mesmo, o Malafaia, o falastrão Malafaia. Além da fala dele mostrar muita inveja e ciúmes, ele politizou o assunto, meu Deus do céu. Só um trechinho, porque não dá para aguentar da fala dele. Se você quiser, o vídeo dele está aí no YouTube, assista, tá bom? Ele diz o seguinte: vir com essa conversa de que na igreja evangélica se bate. Bate? As mulheres sofrem mais violência do que lá fora? Falácia, é uma mentira isso. Safadeza para nos denegrir diante da opinião pública. Jogar a opinião pública contra os pastores e a igreja. Esse é o jogo e eu não vou me calar. Fecha aspas.
Malafaia está preocupado com aparências, com a política e o que os outros vão pensar. Que as mulheres apanham e que tem pedófilos ungidos aí nas igrejas do Brasil, ele não está nem aí. Primeira coisa sobre essa fala do Malafaia, meu Deus do céu. Gente, pesquisa foi realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Instituto Datafolha e mostrou que entre as mulheres entrevistadas, 47% dessas mulheres eram evangélicas e sofrem violência doméstica ao longo da sua vida. O Malafaia não gosta da verdade, só da verdade dele, do que ele diz, porque ele interessa controlar, manipular, enganar, só isso que interessa, ele não está nem aí com a realidade das coisas. Segunda coisa, sobre denegrir e jogar a opinião pública contra pastores e igreja. A imagem dos pastores evangélicos no Brasil e da igreja evangélica é a pior possível e deverá piorar muito, 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 muito. Mas o Malafaia e uma grande maioria de pastores evangélicos no Brasil finge que não sabem disso. E como se tudo tivesse bem, tudo tivesse bem, tivesse bem. Mas não está nada bem, a gente sabe disso. Terceiro, o histórico do Malafaia é de atacar quem denuncia o pecado da igreja e de pastores. Vocês devem se lembrar que no começo desse ano, em janeiro aí de 26, ele chamou a senadora Damares de linguaruda e leviana. Sabe por quê? Porque a Damares havia afirmado que grandes igrejas evangélicas e pastores estariam envolvidos com esquema de fraude contra aposentados do INSS. Ele, o Malafaia, exigiu que ela apresentasse nomes e provas. E a Damares apresentou nomes e provas que o Brasil inteiro viu. E foi vergonhoso. E mais, veja isso, já se percebe ataques à pastora, chamando-a de feminista infiltrada, questionando a ordenação dela. Veja bem, meu querido, no meio evangélico, quando você não pode ser refutado, eles atacam tentando descredibilizar. Está parecendo aí no antigo Israel, que perseguiam e matavam os profetas quando denunciava o pecado de Israel. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Os evangélicos brasileiros deveriam dar graças a Deus por gente como a pastora aí, né, que teve coragem de denunciar o que está acontecendo na igreja. Não é que é ódio da igreja e raiva, porque as pessoas interpretam que quando você fala da igreja e de pastores evangélicos, você tem raiva e ódio. Não, não é isso, é o contrário. Mas aí essas pessoas são ameaçadas, perseguidas, excluídas. Ó, o que tem de pastores que foi excluído do meio da igreja evangélica no Brasil, porque viu o que estava acontecendo, foi falar, e aí acabaram sendo chutados. O que eu tenho a dizer sobre isso? Primeiro, parabéns pela coragem da pastora Helena de denunciar o pecado. E não é só isso aí, não. Isso é a ponta do iceberg. Tem muita coisa acontecendo no meio da igreja evangélica no Brasil. E eu tenho falado aqui, pode ver os meus vídeos. E outros pastores têm falado, mas o pessoal não quer saber. E a igreja evangélica está hoje já sob juízo divino e eles fingem que isso não está acontecendo. Mas está acontecendo, meu querido. O que tem de gente saindo da igreja, no meio da igreja evangélica, não está escrito, não está escrito, não está escrito, tá bom? Fazer o quê? Fazer o quê? Vamos ver quando o pessoal vai acordar. Segunda coisa, quero ver como a pastora Helena vai fazer agora depois disso, depois dessa pregação, porque todo mundo vai estar de olho nela. E a gente vai, o pessoal quer saber
se ela vai orar, ungir ou apoiar candidatos políticos evangélicos, machistas, misóginos, que fazem ataque físico e verbais às mulheres, zoam com as mulheres. Vamos ver, pastora, vamos ver. E saiba, meus irmãos, a violência contra a mulher é pecado e crime. Você está me ouvindo? Pecado e crime. O texto que essa moçada usa, né? Esses hermeneuta machista, misóginos, evangélicos, eles estão violentando o texto, o princípio de interpretação hermenêutica, para interesses deles. E por isso mesmo, o que tem de mulher com raiva de Paulo não está escrito. Mas eu aviso para vocês, Paulo não tem nada a ver com isso, tá bom? Essa galera aí que manipulam a Bíblia para interesses deles. E não é só isso, eles manipulam a Bíblia inteira para muitos outros interesses, tá bom, minha querida? A pergunta que fica afinal é: vai mudar alguma coisa depois da pregação da pastora Helena? Duvido muito. Eu acho que nada vai acontecer. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Veja bem. Numa pregação, agora de 2024, aí há 2 anos, está aí na internet, você pode ver, o pastor e deputado evangélico Marco Feliciano diz que a delegacia de crente assembleiano é o círculo de oração. Ou seja, você apanhou, seu marido fez violência contra você, dá um nome, leva lá para o círculo de oração. Não vá na delegacia. Essa é a palavra bíblica do Marco Feliciano. Outra coisinha. No programa Roda Viva da TV Cultura, em maio de 2023, o ex-procurador e ex-deputado evangélico Delanhol disse que a mulher é submissa ao homem. Está na Bíblia. Não importa se você concorda ou não. E agora, em agosto de 22, uma manchete no jornal A Folha. Cúpula 100% masculina da Igreja Presbiteriana proíbe pregação feminina. E aí as mulheres divulgaram uma carta em repúdio às decisões da IPB que alijam de espaços do poder. Mais uma coisa que mostra que não vai mudar. Tem um livro aí, O Grito de Eva, escrito por uma jornalista evangélica, escritora e jornalista evangélica, Maria Camargo. Aí já faz muito, uns 5, 6, 7, 8 anos, ela já denunciava a violência com histórias de mulheres evangélicas. Tem uma entrevista dela aí na revista Comunhão, de 2021. E parece que ninguém leu, nem nada, como se nada tivesse acontecido. E por último, temos a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, e que lidera o projeto Alicerça Brasil. Alicerça Brasil. Parece que essa pauta dos pedófilos evangélicos ungidos e nem o da violência contra as mulheres evangélicas fazem parte. Por que será? Por que será? Hein? Por que será? Por que será? Pergunte para ela. E aí, precisa mais? Será que vocês estão com bloqueio cognitivo? Parem de fingir demência. Em que mundo, pelo amor de Deus, gente, vocês vivem? Em que mundo vocês vivem, pelo amor de Deus? Já tem gente falando isso há muito tempo. Esse é o histórico. Tá cheio aí de gente falando contra a violência e tudo. Só que não é as estrelas, os manda-chuva, os donos das igrejas no país. Eles não estão nem aí. Então não há eco. Deu eco dessa vez porque a pastora falou e a mídia não evangélica, opa, foi lá e pegou a pastora e trouxe ela,
chamou ela para falar, para dar entrevista em muitos canais de TV e jornais, e aí a coisa cresceu. Porque, do contrário, se a fala tivesse dela ficado ali também, não tinha acontecido nada. A prova é que não houve repercussão no mundo evangélico e alguém só falou alguma coisa depois da mídia secular falar. Eles adoram encobrir, encobrir. Eles adoram. Nunca se importaram com o tema que já tem aí 30, 40 anos, meu Deus do céu. E você acha que vai mudar alguma coisa? Só Deus. Provavelmente essa pastora nunca mais vai ser convidada para pregar. E os outros, a partir de agora que forem convidados, o pessoal lá do congresso vai querer saber antes o que a pessoa vai falar. É, censura. Terceiro, o que resta para as mulheres evangélicas? O que resta diante disso? Primeiro, denunciar na delegacia se você está sofrendo violência, não no círculo de oração, porque aí o círculo de oração não interessa mais. Já passou, agora é com a polícia, tá bom? Segunda coisa, não votar mais, minha irmã, as mulheres evangélicas do Brasil. Não vote mais nesses homens candidatos políticos misóginos, machista, grosseiro, autoritário, como vocês fizeram nas eleições passadas, muitos deles evangélicos, e vocês votaram. E cuidado, temos eleição daqui a pouco, logo, logo aí, hein? Fique esperta, senão vocês serão cúmplices, tá bom? E terceiro, se você está sofrendo violência, pelo amor de Deus, tome uma atitude já. Pare de sofrer. Não tenha medo de se divorciar, tá bom? O que o seu pastor diz é mentira. Ele está estuprando o texto bíblico, violentando o texto bíblico, como a maioria dos homens está fazendo isso com você. Jesus também liberta mulheres de maridos violentos. O apóstolo Paulo diz que tem que haver paz no ambiente conjugal. Se não houver, não dá para ficar mais junto, não dá para continuar. E pelo amor de Deus, se estiver acontecendo isso, sai dessa igreja sua, por favor. Esse lugar, esse ambiente não tem nada mais a ver com Jesus e com o seu evangelho. Tenta achar um outro ambiente saudável, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E quarto, que vergonha, hein? Para pastores e para a igreja evangélica do Brasil, o Brasil inteiro viu e ouviu tudo isso daí, destampou a tampa da panela e revelou um pouquinho, né? Um pouquinho dos bastidores. Que coisa feia, que coisa feia. Precisou vir uma mulher e gritar e falar e pregar. Porque os líderes evangélicos brasileiros, esses chefões, esses donos das igrejas, estão mais preocupados com os ataques ao PT, aos gays, a aborto, só falando de política, enquanto do lado de dentro tem aí os pastores pedófilos ungidos nos púlpitos e os homens batendo nas mulheres e eles não estão nem aí. Não é sem razão que a gente tem milhões de crentes fora das igrejas e continua saindo, e continua saindo. Já temos igrejas fechando, pastores abandonando o ministério, a grana está começando a ficar fraca porque tem muita gente abrindo os olhos, não é verdade? Mas eles continuam fingindo que não está acontecendo. Mas o Titanic evangélico está começando a afundar. Ouça o que eu estou dizendo, ouça o que eu estou dizendo, ouça o que eu estou dizendo. Esse pessoal, essa pastorada, deveria estar combatendo a violência contra as mulheres, levando os agressores à delegacia, tomando providência contra os pedófilos, não transferindo de igreja, não transferindo de igreja. Vou terminar. O apóstolo Paulo, que talvez algumas irmãs tenham raiva do apóstolo Paulo, e o Paulo não tem nada a ver com isso, disse: os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Porque quem ama a sua mulher,
ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, diz o apóstolo Paulo, minha querida irmã, saiba disso. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos orar, vamos torcer para que um milagre aconteça e tudo melhore e que haja mudanças de verdade. Eu duvido, eu não acredito, mas que Deus tenha misericórdia de todos nós no Brasil, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês todos e divulgue se foi bom para você. E até o próximo A Bíblia e o Jornal.